Então, isso é muito bacana, porque você tem, por ser da Baixada, você tem uma visão um pouco mais ampla das nossas necessidades. Mas você foi um deputado que foi votado em mais de 400 cidades. Sim. Você foi muito bem votado no interior, na capital, e você consegue ter a mesma área de atuação nesses outros municípios? Ou mais voltado ali a São Vicente, Não, Mongaguá e ó, tal? eu tenho, claro, uma base principal na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, né? Região 013 aqui inteira. Mas eu tenho votações pontuais fortes em outras cidades que eu também dedico a minha atenção. Agora, eu não consigo fazer isso em muitas cidades, porque você também não consegue dar a mesma dedicação a tantas cidades. O estado de São Paulo tem 645 municípios. É impossível. E o meu trabalho, né, é um trabalho basicamente regional. 80% da minha votação está aqui, no nosso trecho, no nosso território. Então, é claro que, proporcional a isso, é a minha dedicação aqui. Tem uma ou outra cidade ponto, assim, pontuada no interior, na Grande São Paulo. Tem alguns trabalhos legislativos que eu defendo, que eu sou autor de projetos ou setores da sociedade que eu defendo, que aí você faz uma pauta mais Específica. segmentada, e aí você atinge pessoas de diversas maneiras. Vamos lá, servidor público. É um tema que eu tenho uma relação muito boa. As minhas posições ao longo desse mandato, especialmente, são muito ligadas à defesa do serviço público. E para você ter um serviço público de qualidade, não dá para você querer pagar para o servidor um salário horrível, com péssimas condições de trabalho. Então aí são posicionamentos de vida, né, cara? De avaliação de poder público. Eu entendo que o servidor, ele precisa ter boas condições de trabalho. E ao longo desse mandato, especialmente do Dória, o servidor público, e aí quando eu falo servidor, leia-se o professor, o policial, o enfermeiro, o médico, todo mundo aí que a gente conhece, o oficial de justiça e tal, foi duramente prejudicado nesses últimos 3 anos. Então, é um segmento, por exemplo, que eu tenho uma relação muito boa. E aí você não tem não é uma ligação de cidade regional, né? É uma pauta segmentada, né? Então, é um dos setores. Tem projetos de lei de minha autoria que, por exemplo, interessam a todos, porque um projeto de lei na Assembleia atende todas as cidades do estado. Então, tem projetos de minha autoria que atendem todas as pessoas, e às vezes as pessoas se identificam com algumas das pautas que eu defendo na Assembleia. E quando a gente fala de servidores, eu sou servidor. Ah, tá. Nem sabia, Não, Tiagão. não, tranquilo. E aí a gente analisa, a minha mãe fala que quando eu nasci, com o salário do mês dela, ela pagou meu parto e ainda pagou o hotel pro meu pai ficar e tal. Ah, Hoje esquece, né? tudo no particular, esquece. A É. minha mãe, ela tá assistindo a live, quero mandar um beijo pra ela. Um beijo pra ela. Como é o nome dela? Estela, Dona eu vi que ela Estela, me um deu beijo boa então. noite aqui. Secretária de escola estadual. Então, Aí, imagina hoje um secretário de escola que hoje é gerente. Não dá é. para fazer isso. Não, Então, houve uma defasagem muito grande. E outra, os juros tá absurdo e a valorização, a compensação não tá sendo igual. Então, é. aumenta 10% e nada aumenta. Não, o governador com relação ao servidor, assim, infelizmente a visão dele é que o servidor é, não trabalha, não produz e não é importante. Então, sim, pouco importa. Essa é a avaliação do governador. Especialmente na área da educação, foi muito prejudicada. Sua mãe, por exemplo, não deve ter tido o bônus do Fundeb que nós lutamos para que pudessem ter. E quando a gente está falando, as pessoas acham que estamos falando de salários altíssimos. Você vai ver, Não. não falando de servidores que ganham R$ 2.000, R$ 1.800, dependendo do serviço, com um desconto ampliado que ele aumentou, né, o desconto, não Dá só com para uma quem mão, tira com a trabalha, outra, né? exatamente, mas para quem está aposentado, ou seja, confisco salarial dos servidores. Então, realmente, esses anos, infelizmente, têm sido muito duros para o servidor público. E temos que lembrar o seguinte: servidor tá lá, são pessoas que prestaram concurso público e que fizeram uma programação na sua vida, né? Então assinaram em tese um contrato com o poder público, sabendo mais ou menos como é que é ser. Porque quem presta Estabilidade, né? concurso público está buscando estabilidade, sabe mais ou menos, né, a condição salarial que é, então sabe que 90% dos serviços públicos não são bem remunerados. Né? Não é. Sim, Professor, sim. secretário de Policial. escola, policial, especialmente para a atividade que exerce, não são bem Sim, remunerados, não. né?
são salários ali que são de médios para baixo, na sua Tirando grande maioria. que nós somos o estado mais rico da nação. Esse E é um aí a grande- gente vê o Amapá e o Esse é um grande Acre. contrassenso, então, Thiago. Por isso que é duro de você ver. Você olha para Maranhão. Você falou de Maranhão. O professor do Educação. Maranhão também te ganha 3 vezes mais que o professor de São Paulo. Sim. Ah, mas proporcionalmente tem menos crianças estudando. Mas tudo bem, mas proporcionalmente o orçamento do Estado é infinitamente maior aqui em São Paulo do que no Maranhão também. Assim, são opções. São decisões. Por isso que quando a gente fala, mas não tem diferença, muda a política. Não, tem diferença sim. Depende da disposição, da vontade política daquele gestor. Você vai ter um professor mais bem remunerado ou mais mal remunerado. Dependendo da vontade política daquele gestor, você pode ter uma estrada melhor ou uma estrada pior. Claro que tem diferença sim. Agora, isso cabe à população poder definir. E nós estamos num processo de definição agora, né? Nós estamos numa pré-campanha. Então, por isso que eu tenho defendido a pré-candidatura do Márcio França, porque, além de tudo, muitas das coisas que ele falou naqueles debates contra o Dória acabaram que se confirmaram aqui ao longo do tempo. E é interessante que a gente analisa a política e a maioria dos políticos, eles utilizam somente de propagandas eleitorais para conseguir o seu feito. Conseguiu, eles esquecem. E aí eles usam as ondas políticas. Você bem disse, né, o Dória, Bolsodória. Então, a onda nacional de mudança contra o Lula e PT deu força ao Bolsonaro. E aí o que acontece? O Dória aqui falou, opa, eu vou pegar essa onda. Eu vou nessa onda. Então o tsunami vai me empurrar. E foi o que aconteceu. E hoje a gente analisa um outro momento, que quando a gente fala de servidor público, é a terceirização. Sim. Né? Tanto pelo Partido Novo e outros partidos aí. Não, que funcionário público nada. Terceiriza, estatiza. Pô. E aí eu acredito que muitos governantes, e não muito diferente do nosso governador, ele vai nessa onda. Por isso que eles não valorizam diretamente o servidor. E eu acho isso muito ruim. Não, Tiagão, vamos lá. Primeiro, para falar dessa onda que você falou, eu não tenho dúvida que se não tivesse a eleição presidencial em 2018, o Márcio França teria ganhado a eleição do Dória. O que deu a vitória ao Dória, numa diferença de 600 mil votos, que é mínima numa eleição para governador, foi o Bolsodória. E aí, eu falei pra você, né? Coerência, nada melhor do que o tempo. Deu 2 semanas, era o Dória batendo no Bolsonaro já. Aquele que praticamente deu a eleição pra ele. E aí, assim, coerência de novo. Pô, talvez o Márcio França poderia ter também surfado nessa onda em 2018? Talvez poderia, mas ele não quis ser incoerente com o que ele pensa e defender algo que ele não acredita. Então, enfim, é mais ou menos isso em relação à questão política. Sobre a questão da terceirização e tal, eu, assim como você, também entendo que não dá. Tem setores da sociedade, tem setores do poder público que não têm condição de ser terceirizados. Estamos falando aqui, por exemplo, de educação, segurança pública. Pô, são temas que requerem uma estabilidade, são políticas públicas que merecem que nós tenhamos pessoas que têm uma carreira construída, né? Porque se já é difícil você garantir uma educação boa para quem já está lá há um bom tempo, se preparando e tal, né, conhecendo como é que funciona, imagina se você troca, tira, põe ao seu bel prazer, né? Ao bel prazer daquele gestor que está ali naquele momento. Infelizmente não tem condição de ser assim, então, e aliás, não existe em nenhum lugar do mundo esse tipo de coisa. Então, realmente, assim, o servidor, eu diria que nesse período da gestão Dória e do Rodrigo, foram os mais penalizados entre todos os outros setores.